Desigualdade é o maior problema social no mundo? Vamos conversar sobre isso e trazer uma perspectiva liberal sobre o assunto. E aí, pessoal? Bom, vamos lá, né? Enquanto o pessoal vai entrando, a Luiz Eduardo, como sempre, pontual. Obrigado, Luiz Eduardo, pela sua presença cativa em todas essas nossas lives aqui. Eu nem vou mais perguntar sobre o áudio, porque eu acredito que passado aí já 4 dias de lives seguidas, tendo a acreditar que o live não tem o som, né, não tem nenhuma surpresa a respeito da qualidade. Então, só o Instagram enviar para mais pessoas, eu até vou fazer isso aqui, se vocês me permitem, antes de começarmos o nosso bate-papo aqui. Deixa eu ir enviando aqui para algumas pessoas. Eu tenho uma função para convidar todos os seus amigos. Eu acho que às vezes as redes sociais elas não ajudam, pelo menos é a impressão que eu tenho. Quer dizer, você ganha seguidores, você ganha pessoas que acompanham você nas redes sociais e essas pessoas não têm acesso ao que você faz. Vamos lá, deixa eu só enviar aqui para mais algumas pessoas. Opa, Paula, Saúl. Deixa eu enviar aqui, deixa eu enviar. Bom, David, David, meu caro. Como é que você tá, David? David, grandíssimo parceiro de trabalho, quando eu trabalhava ainda na Central do Ingresso. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos ser pontuais até para privilegiar as pessoas que chegaram pontualmente às 12h12. Bom, gente, só lembrando, essa é a 5ª live, né, ou portanto a nossa penúltima, dessa série de lives intitulada Destruindo 6 mitos sobre o liberalismo, tá? Estou encerrando no dia de amanhã com a última live, mas hoje eu irei falar a respeito dessa questão de se a desigualdade se a desigualdade social é o maior problema do mundo. Só lembrando aqui, como sempre, eu vou trazer aqui sempre que possível, na verdade essa é a ideia aqui dessa série de lives, destruir 6 mitos sobre o liberalismo e vou falar sobre essa questão da desigualdade social, se ela é de fato o maior problema do mundo, mas lembrando sempre que a abordagem que eu estou trazendo aqui está ancorada, está basilada nos autores liberais e sempre que possível, é óbvio, eu irei fazer recomendações de livros a respeito desse assunto. Então, basicamente falando, o que eu irei compartilhar com vocês aqui nessa nossa live de hoje, tem como base, ou melhor dizendo, eu retirei, de certa forma, alguns extratos do livro do Ludwig von Mises, chamado Lucros e Perdas. Eu vou falar mais sobre ele especificamente, mais na metade da nossa live para o final. Mas só lembrando, para quem está chegando agora, essa é a 5ª live, outras 4 já foram feitas e podem ser assistidas e acompanhadas aqui mesmo no meu perfil. Na primeira live eu falei sobre a questão de que os liberais se preocupam apenas com o dinheiro. Lá eu apresentei o Adam Smith e seu famoso livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele meio que desmistifica essa ideia de que os liberais se preocupam apenas com o dinheiro. Na segunda live eu falei sobre a relação entre liberalismo e lei, tá? Apresentei um livro do Claude Frederic Bastiat, onde ele fala sobre essa ideia do liberalismo como sendo preocupado com a lei e não com a libertinagem, como muitas pessoas erroneamente acreditam. Na terceira live, uma live interessantíssima, modéstia à parte, eu falei sobre a questão do capitalismo, se o capitalismo ele é ruim para os pobres, e na live de ontem eu comentei a respeito sobre o que eu acabei me esquecendo. Os liberais são a favor do fim do Estado. Ah, sim, a respeito, obrigado, minha esposa está aqui me auxiliando. Eu comentei a respeito de que se os liberais são a favor do fim do Estado, muitas pessoas também exasperam essa inverdade de que os liberais são a favor do Estado. Então, se você ainda não viu nenhuma dessas 4 lives, só lembrando, todas elas estão salvas aqui no meu perfil. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa live no dia de hoje, falando sobre essa questão da desigualdade social, se é o maior problema no mundo. Primeiro, é importante deixarmos claro o seguinte: eu sou um professor formado em letras, linguista por formação, e antes de falar sobre palavras especificamente falando, é necessário trazermos o significado, esmiuçarmos o que significa aquela palavra, para que a partir desse significado aqui possamos chegar a uma conclusão a respeito do tema. Então permitam-me aqui, eu tenho um dicionário aqui, e eu queria ler a definição apresentada nesse dicionário acerca do termo desigualdade, e aí certamente a posterior eu irei discorrer acerca dessa palavra. Bom, segundo esse dicionário que eu tenho aqui em mãos, desigualdade, substantivo feminino, qualidade ou estado do que é desigual. Ausência de igualdade, ausência de constância, tá? Ausência de equilíbrio. Bom, o que é o significado dessa palavra
deixa bem claro aqui a todos vocês que estão me ouvindo aqui. É importante pontuar logo isso. A desigualdade, ela é algo inerente à própria espécie humana. Por mais duro que isso seja, isso é uma verdade universal. Nós somos seres desiguais, podemos até ser semelhantes, mas carregamos dentro de nós uma desigualdade inerente. Isso é desde a formação do mundo, isso é desde a criação do mundo. Acredite você na criação divina ou não. Nós somos seres desiguais por natureza. Eu, Leonardo Lisboa, não sou igual a vocês, não sou igual a Vitor, não sou igual a Peterson, não sou igual a Essal, que está presente aqui, não sou igual a Clóvis, meu grandíssimo amigo que está presente aqui. Isso é importante deixar claro, porque muitas pessoas se utilizam desse argumento contrário à ideia da desigualdade, justamente para vilipendiar essa que é certamente uma condição natural do ser humano. As pessoas que desejam a igualdade entre os seres humanos são pessoas que, na maior parte das vezes, carregam dentro de si desejos, anseios, homicidas ou até mesmo assassinos, no sentido de que quer que todo mundo seja a mesma coisa, quer que todo mundo seja padrão. Qualquer pessoa que já teve a oportunidade de ler, por exemplo, um livro do 1984, um livro do George Orwell chamado 1984, conhece um pouco do que eu estou falando aqui a respeito de que nessa distopia escrita pelo George Orwell, um socialista de carteirinha, ele deixa claro que no universo lá do livro todo mundo é igual. Apenas em regimes autoritários é que você pode preservar uma igualdade, claro, acima, utilizando, claro, sempre que possível, da força para, digamos assim, coagir as pessoas que estão sob o seu jugo, né? O próprio Sal brincou aqui, né? Eu sou mais bonito. Pois é, Sal, não vou discutir aqui a respeito disso, mas tendo a concordar que você é muito mais bonito que eu, é óbvio, humanamente falando. Então, essa questão de desigualdade entre as pessoas é algo da natureza humana, é algo inerente à própria espécie humana. Então, querer achar ou querer exasperar dizendo que a desigualdade é algo errado, não, pelo contrário, é algo que está presente, é só você olhar ao seu redor e você vai perceber que você não é igual às pessoas que estão ao seu redor. Você não é igual ao seu vizinho, né? O Lucas comentou aqui, quem não aceita isso não aceita a realidade. Pois é, Lucas, é exatamente isso. A desigualdade é um fato constatado, é um fato observável, é um fato verídico. Não é questão, vamos discutir sobre... Claro, você pode discutir sobre como acabar a desigualdade social, a desigualdade financeira. Eu vou falar sobre isso mais adiante aqui nessa nossa live de hoje, mas é importante já deixar isso aqui bem pontuado e colocar essa base aqui. E quero que todos vocês tenham isso em mente no decorrer aqui dessa minha live, que eu vou explicar a respeito de como nós podemos superar a desigualdade, ou de qual deve ser de fato o foco em nós como seres humanos ao fim dessa nossa live aqui de hoje, tá? Bom, é importante deixar claro, uma vez definida essa questão da desigualdade aqui, tá? Que muitas pessoas apontam para uma questão meramente financeira, né? Essa certamente é o ponto que muitas pessoas gostam de usar. Não, mas tem mais ricos, tem pessoas muito mais ricas do que a maior parte da população. Ou aquela clássica que você já ouviu falar que a maior parte das pessoas ricas detém, sei lá, 37, eu já vi números diferentes, mas mais ou menos parecido com 37 pessoas detêm a riqueza do mundo todo. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Primeiro, você usar esse critério da relação, da diferença de recursos financeiros entre uma pessoa e outra como sendo o único critério de desigualdade é totalmente errôneo. Visto que você deve entender como é que essa pessoa adquiriu a riqueza dela acima de tudo. Se ela tiver adquirido a riqueza dela de forma honesta, através do suor, através do labor do seu trabalho, nada mais justo do que ela ter esses bens, ou essa riqueza financeira ao seu lado. Nada mais justo. Afinal de contas, cada um deve ser responsável pelo labor ou pelo seu próprio sucesso na medida que você trabalha, de que você rala, de que você acorda, passa horas e horas a fio trabalhando para conquistar as suas riquezas, para conquistar os seus bens materiais. Os seus bens materiais. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em ter pessoas mais ricas que eu, até porque desejos, sonhos e aptidões também são desiguais de cada uma das pessoas. É importante deixar claro o seguinte, nós temos, por exemplo, no topo da carreira gerencial, o chamado CEO, que são pessoas que comandam as empresas. O que poucas pessoas atentam é que, para você ocupar o cargo de um CEO de uma grande empresa, de uma multinacional, você provavelmente dedicou horas e horas, madrugadas a fio para ocupar aquele lugar. Então nada mais do que justo de você colher, de que você venha a colher os louros desse seu próprio esforço
pessoal. Então qual é o problema? Não há, ao meu ver, não há problema nenhum em ter pessoas mais ricas do que eu. Muitas pessoas usam o argumento de que, professor, mas eu acho errado Neymar ganhar mais dinheiro, ou o salário de Neymar ser maior do que o seu, professor Leonardo Lisboa. Eu, pelo contrário, eu acho certo. Acho que ele deve sim ter um salário maior que o meu, porque ele atende às expectativas de milhões de pessoas. Eu não faço isso. No dia em que eu tiver milhões de pessoas me assistindo, milhões de pessoas que desejam ouvir o que eu tenho para falar, aí sim talvez meu salário seja igualado ao do Neymar. Enquanto isso não acontece, eu tenho que aceitar que a minha condição terrena, que minha condição terrestre me traz recursos mediante a quantidade de pessoas ou a quantidade de indivíduos que eu consigo oportunizar, ou que eu consigo oferecer um bem, um produto ou um serviço. Então é importante deixar claro que essa desigualdade sempre vai existir, tá? Obrigado, Léo, pelo comentário. Eu vou falar sobre essa questão da taxação das grandes fortunas no final. Mas seguindo adiante, não sei se vocês sabem, poucos talvez devam saber a respeito disso, existe um índice que mede a desigualdade nos países do mundo. Tá? E aqui eu trago um dado curioso que desmonta muito essa ideia da desigualdade social como sendo um dos maiores problemas do mundo. Esse índice se chama Índice Gini, que é em homenagem a um estatístico italiano, e ele mede a desigualdade de renda em vários países ao redor do mundo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a última medição, eu fiz aqui as anotações, permitam-me colar aqui brevemente, segundo esse índice, o número de Cuba é 0,38. Só lembrando, quanto menor o número, mais justo financeiramente falando seria aquele país. Enquanto que Singapura, que é certamente uma das potências no mundo, o índice Gini é 0,45. Então o que esse índice demonstra é que Singapura é mais desigual do que Cuba. Só que quando você vai observar, qual é a diferença entre Cuba e Singapura, basicamente falando, e eu falo isso também com conhecimento de causa. Eu tenho um amigo da Marinha, meu caro amigo Dionísio, e ele teve a oportunidade de ir até a ilha de Cuba, e ele mesmo presenciou isso com os olhos dele, e ele me contou esse fato, e eu relato aqui a vocês. Em Cuba, poucas pessoas sabem disso, mas o salário em Cuba ele é padrão para todas as profissões. Ou seja, um médico cubano ganha a mesma coisa que um taxista. Repito, um médico, ou seja, uma pessoa que lida com a vida de outrem, que um erro médico pode acabar levando à morte de uma pessoa, ganha a mesma coisa que um taxista. Ou seja, o que acaba acontecendo? Existem muito mais pessoas dispostas a serem taxistas em Cuba do que a serem médicos. Esse fato também é comprovado pelo simples fato, lembram-se lá do programa médico, os médicos de Cuba que vieram para o Brasil? O fato é, os médicos de Cuba rogavam por essa oportunidade de virem trabalhar aqui no Brasil. Mesmo o governo brasileiro dedicando uma parte considerável dos seus rendimentos ao próprio governo cubano, para eles ainda era melhor trabalhar aqui no Brasil, ser médico no Brasil, do que ser médico em Cuba. Ou seja, o próprio índice Gini já é algo um tanto quanto errôneo por pontuar que em Cuba existe menos desigualdade do que em Singapura. Né? Lembrando, em Cuba, a pobreza extrema ela é exacerbada. Ela salta aos olhos de qualquer pessoa que já tenha tido a oportunidade de ir para a própria, no caso, para a cidade de Cuba. Né? Uma outra questão sobre a desigualdade que é válido comentar, que muitas pessoas ignoram, é que se eu tenho, por exemplo, professor Leonardo Lisboa, tenho no meu banco, na minha conta, né, R$1 milhão, e uma pessoa tem R$1 bilhão, isso me torna desigual? Sim, isso me torna desigual porque ela tem 1 bilhão, eu tenho 1 milhão. Mas isso me torna pobre? Reflitam sobre isso. De forma alguma, isso não me torna pobre. Pelo contrário, eu tendo R$1 milhão nos meus rendimentos financeiros, ou seja, na minha conta no banco, isso me coloca numa posição muito mais confortável do que a maior parte da população brasileira. Então essa questão da desigualdade social ser meramente atribuída à questão da relação da diferença entre os ricos e os mais pobres é algo totalmente errôneo e acaba por criar uma certa mentalidade de inveja ao sucesso alheio. Como eu falei lá no início aqui da nossa live, se uma pessoa dedicou horas, passou meses, anos, décadas estudando sobre um assunto, dedicando o suor do seu trabalho, o suor do seu esforço físico, passando madrugadas a fio estudando, nada mais justo que ela ser recompensada por isso. Se Neymar hoje em dia ganha a fortuna que ganha por jogar futebol é porque ele se dedicou a fazê-lo desde a sua mais tenra infância. E outro fato também que é observável é que você nota que nós temos muito menos jogadores que ganham o mesmo rendimento do Neymar, porque certamente esses não digamos assim, oportunizam a milhões de pessoas o mesmo lazer e a mesma diversão que o jogador Neymar
recebe. Então, nada mais do que justo ao meu posicionamento, e claro, tendo como base os escritos e o pensamento liberal, que Neymar ganhe muito mais do que outros jogadores, ou até mesmo do que eu como professor. Se eu quiser ganhar mais como professor, a minha função como indivíduo na sociedade é oportunizar a milhões de pessoas um pouco do conhecimento ou um pouco do que eu sei, tal como eu estou fazendo aqui, por exemplo. E lembro aqui também, claro, da frase do Ludwig von Mises, que apenas ideias, e somente elas é que iluminam a escuridão. Então, um dia que eu conseguir fazer isso para milhões de pessoas, aí sim talvez eu seja tão rico quanto o Neymar. Um outro ponto que muitas pessoas ignoram, e eu queria, antes de continuar aqui, pedir que vocês que estão me assistindo aqui compartilhassem, enviassem essa live para outras pessoas, para que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de assistir aqui essa nossa live. Só lembrando, gente, no finalzinho da live eu vou estar respondendo algumas perguntas e questionamentos. Fiquem à vontade para enviar aqui no espaço de perguntas, tá? Algum questionamento que você tenha a respeito do que eu estou falando aqui. E eu tenho certeza que ao final eu vou responder com o maior prazer. Mas, seguindo adiante, algo que muitas pessoas ignoram, especialmente aquelas pessoas com um pensamento mais ligado ao marxismo, mais ligado ao socialismo, é essa ideia que poucas pessoas atentam a isso, que onde os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais ricos também. Essa ideia de que os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres é uma ideia errônea. Em países onde você tem um elevado grau de riqueza dentre os seus indivíduos, as pessoas mais pobres daquela sociedade também enriquecem em certa medida, tá? Isso é fantástico observar, e eu trago dados aqui que são factíveis e observáveis por qualquer um de vocês que estão me assistindo aqui. Essa ideia da igualdade só existe, sabe aonde? Na miséria. Sabe onde é que todo mundo é igual? Na miséria. E ainda assim, na miséria, existe a desigualdade, porque uns são mais miseráveis do que os outros, tá? E aí vem o que Léo comentou alguns minutos atrás a respeito dessa ideia histriônica e, por que não cômica, da taxação das grandes fortunas, que muitas pessoas não sabem que o resultado em todos os países onde os ricos foram taxados de maneira elevada, o que foi que eles simplesmente fizeram? Pegaram os seus montantes financeiros e transferiram para outro país, ou seja, pegaram a riqueza e transferiram para outro país. O que muitas pessoas ignoram é que a riqueza de uma pessoa, ela serve para ser redistribuída em outras pessoas. Ou vocês acham realmente que o banco, ou uma instituição bancária, por exemplo, ela detém todo o dinheiro que aqueles ricos possuem? Todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo deveria saber disso, né? Que se todo mundo do Brasil fosse ao Banco do Brasil agora, ou à Caixa Econômica Federal, e decidisse sacar o seu dinheiro, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não teriam condições de sacar o dinheiro ou a quantia financeira de todas as pessoas do nosso país. Ou seja, aquele montante financeiro que está acumulado no banco, ele serve para ser redistribuído, compartilhado e emprestado para outras pessoas. Então, quando você taxa as grandes fortunas, você tira, de certa forma, a riqueza daquele país que poderia estar sendo utilizada para, digamos assim, inflar o mercado naquela determinada nação. Então, a riqueza, no fundo, ela sempre é distribuída entre todas as pessoas que compõem aquela sociedade, né? Eu compartilhei sobre isso aqui uns dias atrás aqui no meu Stories, no Instagram, a respeito do governador de Nova York, né? O governador de Nova York é do Partido dos Democratas, socialista e tal, tudo mais, e ele colocou em prática a ideia da taxação das grandes fortunas. O que foi que aconteceu? Os ricos, os milionários simplesmente saíram de Nova York. E aí, semana passada, numa coletiva a respeito da pandemia, a respeito dos problemas financeiros que a cidade de Nova York está passando, ele implorou, ele pediu que os ricos voltassem, que os ricos retornassem para a cidade de Nova York. Porque, gente, vamos ser sinceros, os ricos, eles ocupam determinados lugares por livre e espontânea vontade. Quando ele percebe que o suor do seu trabalho vai ser taxado mais do que as outras pessoas, ele simplesmente pega aquele montante financeiro e vai embora. Isso aconteceu também, inclusive, com aquele ator francês chamado Gérard Depardieu, quando o governo francês aumentou a alíquota de taxação dos ricos, e alguns ricos simplesmente saíram da França e foram para outros países da União Europeia que taxam numa proporção menor os ricos e milionários, né? Agora, e aí caminhando aqui para o encerramento da nossa live, o que é que deve ser eliminado? Não é a desigualdade, porque essa é inerente ao ser humano e essa vai acontecer sempre. Essa é intrínseca à própria condição humana. O que deve ser eliminado, essa sim, nós devemos nos esforçar para fazer isso, é a pobreza. Sim, a pobreza. A pobreza extrema, cada vez mais, vem sendo diminuída, felizmente, ao contrário do que muitos pessimistas exasperam nas redes sociais. Não, a população está pobre, a extrema pobreza aumentou. Não, mentira.
a pobreza extrema diminuiu cada vez mais. E diminuiu em números qualitativos e quantitativos. Diferente, por exemplo, do que Lula fez na época do seu governo, quando, não sei se vocês sabem, quando para retirar milhões de pessoas da extrema pobreza, ele apenas reclassificou a quantidade, o rendimento que essas famílias recebiam para fazer parte daquela escala da extrema pobreza. Então esse argumento de que o PT tirou milhões da pobreza ou da extrema pobreza é inverdade, é parcialmente falso, porque o que o governo do PT fez foi apenas diminuir o grau de rendimento que aquelas famílias recebiam para ser classificada como sendo extrema pobreza. Então ele não, de fato, ele não tirou milhões de pessoas da pobreza, ele apenas reclassificou digamos assim, a medida que apresentava o quão pobre eram aquelas famílias, né? Então, só para vocês verem um dado aqui factível que eu trouxe aqui, segundo a própria ONU, em 1981, então se você for observar, bota aí 30 anos atrás, pelo menos, né? 40%, quer dizer, 40 anos atrás, para ser mais exato, quase 40 anos. 41% da população estava na situação de extrema pobreza. Repito, há pouco menos, né, de 40 anos atrás, 1981, para ser mais exato, segundo a ONU, dados oficiais que podem ser observáveis e verificados por qualquer um que está me assistindo aqui, 41% da população estava na situação de extrema pobreza. Em 2015, que foi o último dado relevante que eu consegui encontrar a respeito dessa situação, esse número decaiu para 10%. É óbvio, professor, ainda assim é um número alto, concordo, 100%, que é um número que nós devemos trabalhar para erradicar as pessoas que estejam na situação de extrema pobreza. Agora, todavia, o desenvolvimento, o capitalismo, o livre mercado, o desenvolvimento das próprias potências humanas de cada indivíduo fez com que a pobreza diminuísse drasticamente, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, saindo de 40% para 10% em pouco mais de 30 anos. A ideia é, claro, que esse número decresça cada vez mais. Agora, como é que isso pode acontecer? E aí entra os liberais colaborando para esse tipo de situação, para esse cenário futuro que seria certamente o mais desejado a todos nós, né? Apenas o livre mercado, apenas a competição, apenas o capitalismo pode oportunizar às pessoas menos favorecidas o acesso a itens, ou a bens, produtos e serviços que antes eram apenas acessíveis à parcela mais rica da população. Os próprios liberais, e o Mises fala sobre isso nesse livro chamado Lucros e Perdas, quando ele vai falar sobre o empreendedorismo e sobre o empresariado em geral, quando uma pessoa decide abrir um comércio, vamos falar aqui da tiazinha do cachorro-quente. Quando ela decide abrir um comércio, ela está sacrificando, de certa forma, os seus rendimentos atuais em nome de um ganho futuro, ou seja, que é a venda daquele produto, ou seja, um cachorro-quente, para outras pessoas que não estão dispostas a fazer seu próprio cachorro-quente, mas dispostas a comprar o cachorro-quente feito pela tiazinha que montou ali uma barraca na esquina. E que esse processo mercadológico, que deve acontecer de maneira livre e espontânea e sem a intervenção do Estado dizendo como ela deve produzir, faz com que a sociedade caminhe rumo ao desenvolvimento. E aquela tiazinha, ela sacrifica suas horas de trabalho para produzir aquele bem para uma pessoa que não está disposta a fazer isso, porque ela está fazendo uma outra coisa que ela acredita ser muito mais vantajosa para ela. Então, a pobreza ela tende a decrescer cada vez mais quando o livre mercado atua sem a intervenção estatal. É aquilo mais ou menos que o Adam Smith falava lá no seu livro Da Riqueza das Nações, da mão invisível, ou seja, o mercado se autorregula de maneira a favorecer todas as pessoas que compõem aquela cadeia produtiva. Além disso, é importante deixar claro que a desigualdade, ela carrega também, ela traz junto com ela uma outra palavra que muitas pessoas não atendem, que é a questão da competição. Vamos deixar claro aqui. Se eu como professor Leonardo Lisboa, recebesse o mesmo salário de todos os professores do mundo, por qual razão, por qual motivo eu iria me dedicar cada vez mais para me esforçar para fazer um trabalho melhor? Inclusive, esse é um assunto que eu sou muito, digamos assim, entre aspas, até polêmico falar sobre isso. Eu sou contra, por exemplo, o piso salarial para professores, ou o professor receber por hora aula. Eu acho que deveria ter um valor que os professores devessem receber pela sua produtividade, pela sua capacidade pessoal de ajudar os seus alunos. E claro, aí os professores mais, digamos assim, mais talentosos ou quem mais se dedicassem ao labor, à profissão professoral, esses sim recebessem um salário ainda maior e não nivelar todo mundo por baixo, porque é isso que acaba acontecendo de certa forma nas escolas em nosso país. Então eu digo porque eu presenciei situações como essa.
Antes de ser professor efetivo, eu fui professor estagiário em algumas prefeituras aqui da minha cidade e eu mesmo presenciei essa questão dessa desigualdade salarial. Em que sentido? Em que eu, como estagiário, recebia na época pouco menos do que um salário mínimo e trabalhava de maneira exaustiva e exasperada naquela escola pela profissão professoral, e os professores que já estavam contratados recebiam 5, 6 vezes a mais que eu e não se dedicavam na mesma medida. Isso é uma questão desigual? Sim, mas como é que você acaba com isso? Através da competição e através, claro, sempre que possível, do livre mercado agindo ali de maneira espontânea e sem, claro, a intervenção do Estado. Bom, gente, então é isso. Vou caminhando aqui para o final da nossa live, eu agradeço mais uma vez. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta para fazer ou até mesmo um questionamento sobre algo que eu falei aqui nessa nossa... Deixa eu só dar uma olhada se eu esqueci de falar sobre alguma coisa aqui. Eu acho que não. Ah, tem um ponto aqui que eu esqueci de falar a respeito da distribuição de renda, que muitas pessoas utilizam-se dela como sendo um argumento favorável ao desenvolvimento da sociedade. Tá, vamos supor que nós pegássemos todo o dinheiro do mundo e distribuíssemos de maneira igualitária para todas as pessoas do mundo. Vamos aqui hipotetizar que cada cidadão do mundo recebesse sua parte, seu quinhão, de maneira igual, de maneira igualitária. Sabe o que iria acontecer 30 segundos depois? Automaticamente, uma pessoa ia pensar numa possibilidade, é outra, né? Ia pensar numa maneira, ou ia desenvolver algum mecanismo, ia desenvolver um produto, bem ou serviço, para, digamos assim, ofertar a essas pessoas que estão ao seu redor agora, que agora estão com um dinheiro, e essa pessoa, 30 segundos depois, 1 minuto depois, já estaria mais rica do que aquelas pessoas que estavam, todas elas no mesmo nível. Então essa questão da desigualdade, só para vocês verem como isso é algo inerente à própria espécie humana. Então essa ideia, não, vamos distribuir o dinheiro de todo mundo, tudo bem, você até pode fazer isso, é algo muito bonito. Mas 1 minuto depois, e eu aposto aqui com convicção no que eu estou falando aqui, tendo como base os escritos liberais, que essa tal igualdade só vai durar 30 segundos, 1 minuto, porque logo depois uma pessoa mais, digamos assim, mais dedicada, mais esforçada, vai pensar em um mecanismo, vai ofertar um produto, bem ou serviço para vender ao seu vizinho automaticamente e aumentar sua própria renda, né? O professor Clóvis fez o seguinte comentário aqui. Acho que os professores desleixados dentro dessa proposta poderiam aprovar sem fundamento os alunos para receber mais, a não ser que tenha uma prova descentralizada dos poderes do professor. Pois é, Clóvis, existem algumas medidas que têm dado um certo resultado em países nórdicos, que eles abordam um pouco uma questão tanto quanto distoante da maior parte dos mundos em relação à educação. Infelizmente, Clóvis, não dá para falar sobre isso aqui nessa live, mas sim, Clóvis, em países nórdicos existem sim provas para professores. Os professores são avaliados constantemente. Pela última vez que eu li era a cada 6 meses, eles têm que passar por uma prova de nivelamento para ver se eles estão de fato evoluindo no seu conhecimento e, claro, para poder ter acesso aos seus próprios rendimentos, tá, gente? Então, assim, vou caminhando para o final. Inclusive, Clóvis, muito obrigado pela sua pergunta. Você me fez lembrar que hoje, às 7 horas da noite, eu vou estar realizando uma live com o pessoal do Liberte-se, falando justamente sobre essa questão da educação, Clóvis, sobre a educação pública, gratuita e de qualidade, tá? Vou colocar aqui no meu stories e peço que vocês dêem uma olhada. Hoje, 7 horas da noite, eu vou falar sobre essa questão da educação e trazendo, claro, um viés liberal sempre que possível, tá, gente? Então, assim, só para encerrar aqui as nossas lives, é importante deixar claro que, gente, amanhã vai encerrar e ao final terão 180 minutos de conteúdo, ou seja, 3 horas a respeito do liberalismo. E aqui, apenas já fazendo a propaganda e fazendo o jabá, é óbvio, isso é apenas, quer dizer, isso você quer é 10% do meu curso de introdução ao liberalismo, que você pode adquirir, claro, é só você clicar aqui no meu perfil lá, você vai ter acesso a mais informações. Só lembrando, gente, que é humanamente impossível condensar todo o conteúdo presente no curso nessas lives de pouco mais de 30 minutos por dia, o que totaliza um pouco mais de 3 horas de conteúdo. Então, caso seja do seu interesse, por favor, dá uma olhada aqui no meu perfil e caso você queira, é óbvio, se tornar o meu aluno nesse curso de introdução ao liberalismo. Então, mais uma vez, agradeço a atenção e a participação. Pois é, Luiz Eduardo, nessa questão dos monopólios é outra questão também. Eu vou falar sobre isso amanhã, inclusive. A live de amanhã vai ser a respeito da interferência do Estado na economia. Conto com a presença de vocês. Lembrando, amanhã pontualmente às 12h12, conto com a presença de todos vocês. Agradeço mais uma vez o carinho, a atenção, a participação e o ouvido de todos vocês que me acompanharam aqui nessa série de lives chamada Destruindo 6 Mitos sobre o Liberalismo. Nos vemos... Opa, Leonardo lá disse que indica demais o curso. Obrigado, Léo. Léo é aluno lá, inclusive, do curso de Introdução ao Liberalismo, um dos alunos mais profícuos e que participou de maneira ativa lá no nosso grupo de discussão.
Plínio comentou o seguinte, né? Para um professor ganhar o que Neymar ganha, você vai ter que inventar a fórmula da imortalidade. Pois é, né, Plínio? O que você falou é algo um tanto quanto cômico, mas não deixa de ser verdade, né? Para um professor ter acesso aos mesmos rendimentos do Neymar, ele tem que fazer algo fantástico, algo surpreendente. Não usar esse argumento, os professores ganham menos que o Neymar. Ele tem que ganhar mesmo. Ele tem que ganhar mesmo. Eu acho que tem professor que ganha mais do que merece. Ponto. É polêmico falar isso, mas é verdade. Porque tem professores que não se dedicam tanto quanto outros professores. Então, na ideia do livre mercado, os professores seriam, de certa forma, impelidos a se dedicar a estudar de fato o ofício professoral e dar de fato o seu labor e o seu sangue para a profissão. É óbvio que alguns fazem isso de maneira muito nobre, mas outros, infelizmente, eu falo isso com convicção, tá? Afinal de contas, eu tive a oportunidade de lecionar tanto em redes públicas quanto em redes privadas e eu presenciei situações histriônicas a respeito disso. Bom, gente, então é isso. Mais uma vez me despeço brevemente aqui. Vejo vocês amanhã 12h12 na última live dessa série de lives chamada Destruindo 6 Mitos sobre o Liberalismo. Amanhã eu irei falar a respeito da interferência do Estado na economia, se isso é bom ou ruim. Sem querer dar spoiler, mas já adianto que certamente é algo muito danoso e eu vou explicar o porquê na live de amanhã. Então, pessoal, mais uma vez, tchau, tchau. Nos vemos amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.